Então, nessa ação penal 505, 49, 32 e 38, continuidade do depoimento do senhor Antônio Palocci Filho. Falávamos sobre o seu relacionamento com o Grupo Odebrecht. A partir dessa fase de 2003, quando o senhor era ministro da Fazenda, ou mesmo mais adiante, quando o senhor era deputado federal e depois ministro-chefe da Casa Civil, o senhor mantinha contatos frequentes, por exemplo, com o senhor Marcelo Odebrecht? Depende da época, por exemplo, no período que eu era deputado, sim, porque o senhor deve imaginar, os deputados ficam expostos, assim, as empresas estão presentes o dia inteiro nos salões do Congresso. Então, assim, tinha reuniões marcadas e centenas de reuniões que se faz na correria do dia a dia, né? As empresas têm presença constante no Congresso Nacional. Então, nesse período de deputado, é um período de grande disponibilidade. Você tem que ter grande disponibilidade, está preso, tá numa atividade direta de relacionamento com o público, com pessoas, com lideranças empresariais, com lideranças sindicais. Isso é uma coisa diária e permanente. No Nesse período período... de ministro, muito pouco. É. Muito pouco. Por exemplo, quando eu fui ministro da Fazenda, eu não me lembro de ter tido nenhuma reunião com o Marcelo Odebrecht. Não me lembro, não estou negando, posso até ter tido, mas não me lembro de ter tido nenhuma. A primeira reunião que eu tive com a Odebrecht como ministro da Fazenda foi com José Carlos Kubrzinski, que era presidente da Braskem. Naquele período o Brasil estava numa crise econômica muito grande, e a Braskem numa crise econômica muito grande também. Ela precisava lançar bônus denominados em euros e dólar no exterior. E naquele momento o risco do país estava enorme, o juros estava enorme, e o custo de captação externa das empresas estava proibitivo. Então ele me visitou para dizer, olha, me conte uma história de que o Brasil vai se recuperar para eu contar no exterior, porque se eu não contar uma história crível, eu não consigo vender um papel da empresa. Então ele foi 2 vezes lá com uma preocupação estritamente técnica. No período que o senhor foi Tá. ministro-chefe da Casa Civil, Tá. em 2011, o senhor teve encontros com o Marcelo Odebrecht? Provavelmente, nesse período provavelmente. Não frequente, porque a minha atividade não permitia, era uma atividade muito intensa, mas provavelmente sim. Provavelmente sim. No período que o senhor foi deputado, o senhor mencionou que o senhor teve encontros, Aí né? foi mais frequente, porque era E o mais seu disponível. interlocutor no grupo Odebrecht era o senhor Marcelo Odebrecht ou Era tinha outras mais o seu pessoas? Emílio Odebrecht. Mais o Emílio. É. E o Marcelo? Marcelo também, o Marcelo me procurava, mas, como Aham. eu disse, o Marcelo ele trabalhava intensamente sua pauta, tudo. Ele teve comigo se eu quiser, uma descrição objetiva para a gente sair Sei. da teoria ou para eu não cansá-lo. Ele teve comigo intensamente na discussão da MP 460. É um assunto espinhoso, delicado, complicado, que diz respeito a uma coisa chamada crédito de IPI de exportação. Isso Certo. foi dado no passado para os empresários, era um crédito alto, era 10% do IPI das exportações, era dado como crédito para as empresas. Isso eram valores bilionários, né? Depois de um momento, quando o Brasil arrumou essa economia, isso foi extinto, em 1990, me parece. Sim, sim, sim. E todas as grandes empresas estabeleceram uma tese jurídica de que isso não estava extinto, por alguma razão que o Celso explicava. Sim, eu estou familiarizado. Qual que era, e o que o Marcelo pedia ao senhor? em Ele me relação a isso? pedia que. Ele sabia que eu liderava um movimento contra o retorno desse imposto. Eles queriam validar o imposto, anular a anulação desse imposto ocorrida nos anos 90. Significava não Sei. só retomar o imposto para o presente e o futuro, como pagar, reconhecer um passivo extraordinário das empresas, porque as empresas não pararam de se creditar desse imposto. Sim, entendi. Você entendeu? Elas, apesar de ser extinto, as empresas colocavam no seu Não, balanço eu tô como familiarizado. ativo. Tá? Sim, É eu como estou ativo. familiarizado com o assunto. Então, E qual que foi a sua posição com ele? eu disse a ele, assim, categoricamente, que eu não poderia jamais apoiar essa medida por 2 motivos. Primeiro, porque eu era totalmente contra ela. Segundo, que a minha posição ali era muito decisiva para o processo, porque na bancada do meu partido, do PT, eu tinha os temas econômicos, eu era muito consultado, vamos dizer, até decisivo. E se eu adotasse uma posição favorável a esse projeto, o PT era o único
partido, com alguns aliados mais afetos à questão do erário público, vamos dizer assim, com alguns aliados mais rígidos nessa questão, o PT era um dos poucos partidos que estava resistindo a essa medida. Essa medida, para você ter uma ideia, envolvia valores de mais de 100 bilhões de reais, né? Então eu disse ao Marcelo repetidas vezes que eu não podia apoiá-lo. Eu recebi com educação, evidentemente, mas disse diversas vezes a ele que eu não podia apoiá-lo e disse a ele que se fosse aprovada a medida, eu trabalharia para que ela fosse vetada. A pressão no Congresso foi de tal ordem que um dia um assessor de uma grande federação veio à minha frente, pediu meu apoio à medida, eu disse, não vou apoiar, não posso apoiar. Ele telefonou para o presidente dessa federação, falou, estou aqui com o ministro Palocci, ele garantiu o apoio a essa medida para nós, desligou o telefone. Eu falei, escuta, eu acabei de dizer que não vou votar. Sei. Não, deixa assim que depois a gente resolve. Então era assim que as coisas. Depois eu tive que ligar para essa pessoa, para esse líder, falar: olha. Ele, prestando depoimento aqui, salvo engano de interpretação minha, mencionou que teria tratado com o senhor, conversado sobre o refis da crise. Não, o que aconteceu? Essa medida, portanto, foi votada, foi aprovada amplamente no Congresso. E eu, particularmente, sei que também o ministro Guido Mantega trabalhamos junto ao presidente da República para vetar essa medida. Semanas depois, o Supremo Tribunal Federal chamou o processo e decidiu que esses valores deviam ser devolvidos, os valores retidos pelas empresas deviam ser devolvidos e que esse crédito de IPI de exportação não existia mais. E aí houve no refis da crise se propôs o parcelamento do pagamento dessas obrigações. Então saímos de uma situação onde as empresas não queriam pagar imposto e fomos para uma situação onde o governo, aí eu não participei disso, não tinha minha participação, não tinha muita relevância nisso, era uma questão de governo, organizar como seria o pagamento, em quantas parcelas seria o pagamento dessa. E o senhor não tratou com o senhor Marcelo Debrecht sobre esse assunto? Ele mandou e-mails para mim, querendo discutir detalhes, tá? Eu falei para ele, olha, esse assunto aí já é um detalhe técnico que tem que procurar o ministro da Fazenda. Ele se espantou muito comigo quando eu votei contra a medida 460. Ele falou que não tinha entendido porque eu tinha votado contra. Eu tinha falado pelo menos umas 17 vezes para ele que eu era contra a medida. E sobre esse parcelamento posterior, a sua posição era favorável? Eu acho que precisaria, eu estou sem acesso à internet, precisaria ver a minha posição, mas ali não acho que não teve nenhum voto contra, acho que foi até votação simbólica, porque na verdade houve a crise econômica de 2008, metade das empresas brasileiras estiveram perto de quebrar por causa da outro problema, né, que foi os derivativos cambiais, então se fez aquilo para salvar um grupo enorme de empresas. Então essa votação, se não me engano, ela pode ter sido inclusive simbólica, porque era uma coisa assim, vamos organizar, parcelar o pagamento. Ali não estava se fazendo bondades nenhuma, estava se fazendo, viabilizando uma forma das empresas poderem pagar, senão ninguém ia pagar. No fundo, ninguém ia pagar e ia ter uma perda de ativos e empregos extraordinária. Salvo engano também de interpretação minha, ele disse que teria discutido com o senhor sobre uma ampliação de crédito numa linha do BNDES em Angola. Provavelmente ele tocou nesse assunto comigo, mas eu sempre disse isso não só para ele, como para todas as empresas, que eu jamais iria discutir com o BNDES qualquer crédito. Não era meu papel, nem como deputado, nem como ministro, discutir créditos do BNDES. A única situação que eu discuti com o BNDES créditos foi em situações de empresas que iam entrar em falência, que eram empresas de grande porte no Brasil, e cuja falência poderia significar uma fila de falências de muita repercussão. Por exemplo, quando nós assumimos o governo em 2002, isso aconteceu com a Varig, por exemplo. Sim. Confesso ao senhor que fiz reuniões para tentar salvar a Varig, inclusive na sala da presidência do Supremo Tribunal Federal. Mas não precisa entrar em detalhamento. Tá. Ou seja, aí conversamos com o BNDES, com todas essas situações, eu falava ativamente com o BNDES. Foi o caso principalmente da Varig e de outras empresas da área de comunicação tiveram problemas sérios nesse período. Inclusive algumas empresas declarando default
nos seus Quando compromissos o senhor, externos, né? quando o senhor se encontrava com o senhor Marcelo Odebrecht, Sim. onde que davam esses encontros pessoais? Depende da situação. Quando era ministro, no ministério. Tá, quando Mas era isso eu acho que foi deputado. muito poucas vezes. Oi? Quando era deputado. Quando era deputado, eu me lembro que fui na empresa uma outra vez, que ele ia no Congresso. Raramente íamos jantar, ou tínhamos encontros sociais. Normalmente eram encontros de trabalho rápidos. Na sua empresa também ele ia? Na minha Não? empresa ele ia também. Onde que ficava a A minha sede? Assim? empresa primeiro ficou na Alameda Lorena, depois na Alameda Ministro Rocha Azevedo. Você quer endereço detalhado? Não? Não. No processo aqui, tem, por exemplo, uma referência nas folhas 49, não, desculpe, 122, 48 e 49 do processo, de um encontro que o senhor teria tido com ele numa sexta-feira em 18/6/2010. 18/6/2010. Tem Ok. uma referência na agenda dele, a localização é Eldorado, Eldorado era onde era a sede da empresa, a empresa da Odebrecht. Acho que chamava Shopping Eldorado e tinha uma torre comercial lá. Uhum. O senhor foi algumas vezes, alguns encontros o senhor foi nesse local? Nesse endereço, isso. Isso foi numa sexta-feira, esse Uhum. encontro. Uhum. Não sei se o senhor vai se lembrar de memória. Lembra dessa data em particular, Não. desse encontro em particular? Enquanto particulares não, mas dos assuntos em geral eu lembro. Dos assuntos, mas de datas, de momentos, não. Ele faz uma referência aqui, aparentemente, essa linha de crédito de Angola. De BNDES. É. Não, eu realmente, assim, o senhor pode ter como declaração definitiva minha que eu jamais fui ao BNDES buscar a linha de crédito para qualquer empresa. Não digo só a Odebrecht, com exceção exclusiva de situações de empresas que estavam em situação de falência, de default, que aí sim discutimos com as empresas e com o BNDES possibilidades de salvamento. Fora isso, que isso nunca foi a situação da Odebrecht. Então, com ela, poderia até ter sido a situação da Braskem em 2002, 2003, mas a Braskem nunca nos solicitou crédito do BNDES. Ela até tratava lá, mas nunca me solicitou nenhum apoio para isso. E não lembro do Marcelo ter me pedido. Ele sabia que eu não atuava no BNDES, eu já tinha falado várias vezes com ele. Agora, às vezes, ele insistia em pontos que ele já tinha tratado. Como foi o caso da MP 460, ele insistiu várias vezes. E isso é uma característica, como eu disse, característica da pessoa, insistir várias vezes no mesmo ponto. O senhor fala que não pode fazer determinada coisa, 2 dias depois ele está falando a mesma coisa, insistindo na mesma coisa, quem sabe com expectativa de mudança de opinião. É uma característica, né? Um outro suposto encontro que o senhor teria tido com ele teria sido uma reunião na presidência da República, em 12 de maio de 2011. Uhum. Tem uma referência a esse encontro nas folhas 70 e 71 da denúncia. Que teriam sido discutidos nesse encontro, segundo o senhor Marcelo Odebrecht, sobre TAV, Aeros, Arena e depois sobre o pré-sal. TAV, trem de alta velocidade. Tá. Isso. Aeros. O senhor se recorda de um encontro com o senhor Marcelo Odebrecht e com a ex-presidente Dilma Rousseff? Eu vi isso na imprensa, doutor. Eu confesso que eu me preocupei em olhar quando eu vi referências a isso, eu me preocupei em olhar. Procurei a minha agenda, procurei a agenda da presidente, porque existe acesso a isso. E não encontrei a minha presença nessa reunião e eu não me lembro dela. Pode ter havido reuniões com o Marcelo. Eu não me lembro de reuniões com o Marcelo e com a presidente juntos. Não me lembro. Me lembro de várias reuniões com a presidente e de reuniões com o senhor Marcelo. Na agenda oficial da presidente consta uma reunião com o senhor no dia 12 de maio de 2011. No mesmo dia? No gabinete com a presidência. Então, mas não nesta reunião, né? Não nesta reunião, né? Com o senhor Marcelo. Não consta a referência na agenda que nessa data o senhor teria se reunido com a presidente em outro horário.
Eu chequei isso. Eu procurei ver até para lembrar. Sim. Não seria estranha a minha presença na reunião, mas eu Ele realmente não me lembro. menciona aqui que Mas no ele. e-mail que tratou das arenas, Aeros, TAV, estariam nessa reunião. é, Segundo aqui a acusação, diz que estariam Luciano Coutinho Uhum. e Itália, que seria uma referência ao senhor, segundo a acusação. Itália. Então, tem um outro e-mail que o Marcelo pergunta pro Alexandrino. Desculpa entrar nesse assunto que até me chateia enormemente. Acho que chateia o senhor também. Uhum. Mas tem um outro e-mail que ele fala, Alexandrino. Você falou com o Palocci? Aí o Alexandrino responde, o senhor tem aí, tá no processo. O Alexandrino responde, sim, falei com o Palocci e ele disse que GM, que eu acho que é Guido Mantega, e Itália estiveram ontem com o presidente. Tá Uhum. escrito isso no e-mail do Alexandrino. Sim. Eu achei que Itália, então, eu não sei quem é. Não sei, italiano lá naquele congresso, como no Brasil inteiro, tem Perfeito. milhares, entende? Então, eu não sei de quem se trata aqui. Mas Não essa me reunião o lembro senhor não se dessa recorda reunião, não também. recordo da reunião. Hum. Recordo de reuniões com o Marcelo, recordo de centenas de reuniões com a presidente, mas não me recordo dessa reunião. TAV Uhum. era um assunto que eu raramente tratava, até porque eu tinha uma posição contrária a esse projeto no governo, fui muito atacado internamente por causa disso, achava o Então, eu projeto não sei se eu inviável. entendi. O senhor não se recorda de nenhuma reunião com a E o presidente Marcelo e o juntos, Marcelo e o senhor juntos? não me lembro de nenhuma reunião. Não estou negando, se eu conseguir nas agendas, eu até tomo a iniciativa dele trazer. E não seria estranho que tivesse uma reunião assim, mas eu não me lembro. E Itália tem essa questão que eu não sei se é a mesma coisa que o tal italiano, se não é. Eu sei que duas vezes que aparece Itália, para Sim. mim é estranho. E, em particular, essa vez do Alexandrino, quando ele diz: Palocci me disse que GM e Itália estiveram com o presidente Sim. Lula. Então fica muito estranho esse negócio. Não sei se isso. Aquele, voltando àquele encontro lá Tá. em 18/6 de Tá. 2010, isso está Esse na da. folha É. 8 e 49 do processo. A defesa tem aí para mostrar ou posso mostrar para ele também? Aqui. Tá. Na folha 49 há uma referência aqui do Marcelo marcando um encontro Uhum. é, com o chefe do Branislav Conti Tá. na sexta-feira. Esses e-mails são do dia 16. Do 6 de 2010. E a referência aqui ao encontro no dia 18. 16 de 6 de 2010. Tá. Isso são e-mails trocados com o Sr. Branislav, né? Aí na folha 49 há uma referência a esse mesmo encontro. O senhor pode olhar o e-mail, o último e-mail da página. Amanhã eu vou estar às Às 11 11 horas com o com o italiano. italiano. Tá. Tá. E seria o caso de dizer ele que com os 700 que estão sinalizando, dificilmente terão algo. Que se nos autorizassem, EB poderia tentar conseguir 50 de rebate. Deixa eu ver, peraí. Amanhã eu vou estar às 11 horas com o italiano. Seria o caso de dizer a ele que com os 700 que estão sinalizando, dificilmente terão algo. Aqui se nos autorizassem EB. O que é EB? Você sabe? EB? É. Não. Poderia EB. Poderia tentar conseguir 50 de rebate com o par de lá. Pelo que eu entendi, Eu confesso que me não tenho a recordo do que menor o ideia senhor disso. Marcelo Debrecht teria dito, seria sobre aquela linha de crédito. Linha de crédito do BNDES? É. Tá. O senhor se recorda de ter participado de uma reunião Não. dele nessa época? Sobre linha de crédito do BNDES, eu nem marcaria a reunião, porque ele sabia que eu não tratava desse tipo de coisa. Me pediu algumas vezes para tratar, eu fui categórico com ele que não trataria, que não mexia com isso, não era minha atividade, não tinha sentido, não tinha Não lhe parece condições. com essas duas referências que eles tratavam o senhor como italiano dentro da empresa? Olha, doutor, de novo, vou lhe falar exatamente como aconteceu. Quando isso apareceu na imprensa 6 meses atrás, 7 meses atrás, eu
fiquei em dúvida. O italiano pode ser eu como 40 milhões de brasileiros. Perfeito. E procurei na imprensa, na internet, para saber se seria a minha pessoa que ele se referia, porque ele nunca me chamou de italiano. Nunca. Ninguém na Odebrecht nunca me chamou de italiano. E aí encontrei duas situações que para mim comprovam que não se trata de mim. Uma delas é essa relativa à diplomação da presidente Dilma. O senhor vê na foto da diplomação, não tinha mais de 40 pessoas. E tinha fotos minhas na diplomação e evidentemente ele teria me visto. Ele faz um e-mail para seus diretores dizendo que eu não estava italiano não estava na diplomação. Sim. Não é? Então, assim, me parece. É impossível não ver as pessoas que estão. Pela foto dá para saber as pessoas. Entendi. Né? Uma foto melhorzinha dá para falar o nome e sobrenome de todo mundo. Na folha 32 do processo ali... Só se o senhor me permite, e a segunda isso é sobre italiano. A segunda foi essa de Itália. Se eu ver se está aí no processo, ele pergunta: falou com o Palocci? O Alexandrino responde: falei com o Palocci, Palocci me disse que Itália e GM estiveram com o presidente. Quer dizer, eu não falo em terceira pessoa, não tenho esse nível de prepotência, né? Então, se eu falei que Itália se reuniu com o presidente, Itália não pode ser eu. Eu nunca falei sobre mim me referindo o Palocci falou isso. Minha mãe me ensinou a não proceder assim. Tá? Entendi. Na folha 32 dessa denúncia tem a defesa aí? 32. O e-mail, o último e-mail ali, Marcelo Tá. Bahia Odebrecht, para o senhor Alexandre Alguma coisa. Alencar. Nossa. Não sei se o senhor está vendo ali. Ele diz lá: você marcou alguma coisa com o italiano na segunda? Você marcou alguma coisa que eu estava na segunda. Se Se não, vou ligar para o Brani, Brani hoje eu vou para tentar marcar. Tá. Esse e-mail é sobre o IPI, né? Sobre o quê? O assunto tá ali, IPI. IPI. Aí deve ser o IPI de exportação. 2 de maio Tá. de 2009. IPI de exportação, ele certamente conversava com o líder do governo, com dezenas de deputados, com o relator, com o presidente da comissão. E Brani não é o Branislav ali nesse e-mail? Sim, mas o Brani era assessor meu lá, ele pode ter marcado reuniões com outra pessoa pro Marcelo. Isso é possível. Porque o Marcelo, isso ele pedia às vezes pro Brani, o Brani me pediu autorização de, fale com o Arlindo Chinalha, fale com que era líder do governo, fale com o presidente da Câmara, que era o Marco Maia, peça para me receber. Isso aconteceu. Eu falei, pode pedir, não vejo problema. O senhor chegou a tratar de contribuições eleitorais com o Grupo Odebrecht? Cheguei. Para as campanhas presidenciais? Sim. Para outras campanhas também? Outras campanhas? Não, Sim. não. Só campanha presidencial. O senhor pode me descrever essas circunstâncias? Eu acho que acredito. Eu tentei me lembrar antes de vir aqui para saber que você ia me perguntar, obviamente, é natural a pergunta. Eu acredito que a última vez que eu tratei esse assunto com o seu Marcelo, ou com o grupo, foi na passagem de 2009 para 2010. Onde estava começando os preparativos da campanha da presidente Dilma. Eu tive com ele por outro motivo e ele foi ativo assim na questão, falou: olha, pode dizer à presidente que nós vamos ter uma participação importante na campanha dela. Me deu uma dimensão, eu tenho medo de errar aqui, mas ele me deu uma dimensão, queremos ter uma participação importante. Diga isso a ela. Tá? Eles tinham uma preocupação junto à presidente Dilma, porque a presidente Dilma tinha tido algumas brigas um pouco ácidas com a Odebrecht em períodos anteriores. Então ele fez questão assim: por favor, diga que nós vamos ter uma participação. Eu falei: digo, tá, na época certa, era virada de 9 para 10, não tinha nem como tratar o assunto. Né? O assunto passa a ser tratado em junho, né? Junho, julho. Onde oficialmente se constituem os comitês. O senhor tratou de pagamentos, contribuições paralelas, não contabilizadas, caixa 2 com eles? Eu nunca tratei, doutor, eu nunca operei contribuições, até porque não era a minha função. Se fosse, eu teria feito. Não, mas eu nunca operei contribuições. Eu sempre dizia para o empresário: olha, atenda
tesoureiro da campanha, tenta ver se você pode ajudá-lo, tal, porque eles me pediam, eu não podia deixar de fazer isso. Agora, evidentemente, eu pedia recursos para as empresas acreditando que elas iam tratar isso da melhor maneira possível. Eu falava, inclusive, olha, eu vou falar pro tesoureiro levar os recibos aí, os bônus para você contribuir. Eu sempre falei nesses termos. Para o senhor ter uma ideia, na campanha de 2006, que eu resolvi ser candidato 20 dias antes da eleição, eu fiz arrecadação financeira por telefone. Teve 2 ou 3 pessoas que, assim, talvez por não me conhecer, perguntaram se era com recibo. Eu falei, por mais que óbvio que eu estou pedindo uma coisa com recibo. O senhor chegou a negociar valores específicos de doações com o Grupo Odebrecht para as campanhas presidenciais? Não, valores específicos não. O senhor chegou a conversar sobre assuntos financeiros da campanha com o senhor João Santana ou com a senhora Mônica Moura? Sim, sim. O senhor pode me esclarecer? Não, na verdade, o João Santana, eu era responsável por conteúdos de campanha, então a presidente Dilma me pediu na parte de televisão para que eu visse todos os programas antes de ir ao ar. Tá. Então isso foi um trabalho que chegou a ser desumano. Mas eu tinha que ver todos os programas antes de ir ao ar, todo dia, em determinado horário, e aí, a partir daí, estabelecer uma briga homérica com o João Santana sobre cada frase dita. Então, Mas isso a foi uma parte coisa... financeira A aqui, parte financeira, ele comentou uma vez ou outra comigo, mas não era um assunto da minha pauta. Ele reclamava, às vezes. Reclamar, ele reclamava bastante. Ó, não tá pagando, eu tô com um fornecedor, preciso resolver. Aí eu ligava pro Felipe, Felipe, receba o João, fale com ele. Isso aconteceu algumas vezes. Ele declarou aqui que o senhor teria solicitado certa feita uma conta, perguntado se ele teria uma conta no exterior para recebimento de pagamento. Não, para pagamento nunca. Eu nunca operei pagamentos a ele e a ninguém. E a ninguém. Posso perguntar se eu tinha conta no exterior numa conversa, alguma conversa informal, meio, sei lá. Nunca tratou com ele de pagamentos por fora, Caixa 2? Não. Nem com ele, nem com a Mônica Moura? Nem com a Mônica. O senhor conhece os outros acusados aqui, o senhor Huberto Silva, por exemplo? Nunca vi. São Roberto. O senhor Fernando Migliaccio? Nunca vi. Luiz Eduardo da Rocha Soares? Conheci aqui na Custódia, nunca tinha visto antes. O senhor chegou a tratar com o senhor Marcelo Debrecht desse assunto relativo a Sete Brasil e essas sondas, exploração do pré-sal? Uma outra vez ele comentou comigo esse assunto, mas ele nesse caso, diferente de muitos outros, ele nunca me pediu nada nessa. Comentava comigo, vamos entrar na área. Ele estava muito em dúvida, porque é uma área de capital intensivo, pediu minha opinião, eu não falei nada. Eu falei, olha, o Brasil está querendo nacionalizar as sondas. Era uma situação, doutor Moro, Vossa Excelência vai entender com facilidade. O Brasil, por ter descoberto o pré-sal, ia contratar 40 sondas, e o mundo possuía 100. Então aí houve um jogo, e era um jogo comercial, de grande magnitude, que inclusive eu acho que ninguém sabe de toda a história e nem deveria saber. Sim. Porque é um jogo comercial que se eu quero contratar 40 de um produto que existe 100, e eu não falar que eu vou fazer uns 20, o preço triplica em dias, ou em minutos às vezes. Então era todo um jogo que o Brasil precisava fazer para que os preços de... Imagina, o preço dessas sondas chegou a $500 mil por dia, né? O afretamento dessa sonda. Então se o Brasil falasse, quero 40 das 100 existentes, bom, o preço ia para 1 bilhão por dia, na hora. Então houve todo um jogo comercial com segredo industrial, com uma série de questões que eu nem perguntava, porque não cabia a políticos se meter nisso, não cabia a ministros se meter nisso, cabia a um jogo de competência empresarial para mostrar ao mundo, olha, eu vou fazer 30 sondas e eu preciso alugar uma. Bom, se vai ter 30, aí o preço não pode se mover tanto. Isso, mas o Marcelo nunca me pediu para interferir nisso, ele sabia, ele conhece esse processo. Eu vou interromper o tamanho do áudio.